amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Na noite dessa quarta-feira, o Mengão foi a Santiago del Estero, estádio único Madre de Ciudades, para encarar o Central Córdoba e não conseguiu vencer mais uma vez um dos piores times do campeonato argentino estreante na competição. 1-1 e lamba os beiços, que era para a gente ter perdido de novo. Antes de falar sobre mais dessa pelada, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro Negro. Tem 3 opções para você escolher a partir de R$ 2,99. Tem também a de R$ 6,99 e a de R$ 14,99 por mês, cada uma com seu nível exclusivo de vantagens. Para começo de conversa, todos os membros do Covil Rubro Negro têm acesso a um grupo de WhatsApp para você trocar ideias e receber notícias em primeira mão do Mengão. Você pode interagir com gente de qualquer lugar do planeta. Tem também leitura e resposta prioritária de comentários, um selinho para mostrar quanto tempo você colabora com o canal que mais cresce no YouTube, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver, além, é claro, de sorteios exclusivos. Não perde mais tempo. Clica já no Seja Membro, escolhe o plano que melhor couber no seu bolso e venha fazer parte dessa família. Agora sim, meus amigos, vamos falar dessa partida, quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, e o Mengão não engrena. Só estão faltando 2 jogos e a boa notícia é que serão 2 jogos na nossa casa, no Maracanã. Parece que o time desaprende a jogar futebol assim que cruza e sai do espaço aéreo brasileiro, porque é inacreditável. Na altitude, tudo bem, você pode ali ter um desempenho não tão bom, né, como aconteceu com a LDU, 0-0 por lá, foi até lucro para a gente. Né, a estreia do campeonato, né, o time não está 100%, ainda está se recuperando do término do campeonato estadual, volta de data FIFA, você até tinha algumas desculpas para dar, mas olha, não era uma viagem tão longa, né, a gente saiu do Rio de Janeiro para Santiago del Estero, que fica no norte da Argentina, um estádio novinho em folha, com gramado alto sim, mas nada que impeça o Flamengo de exercer o seu melhor futebol, e contra o 11º colocado do campeonato argentino, uma equipe que está poupando no campeonato nacional exatamente para focar em Libertadores. E por que eles fazem isso? Porque o Flamengo ressuscitou o tal do Central Córdoba. O primeiro jogo internacional da história do clube fora da Argentina, os caras venceram no Maracanã, lotado. Eu estava lá, né? 2-1 e podia ter sido muito mais. O Central Córdoba, que é um time muito fraco tecnicamente, dominou o Flamengo mais uma vez, especialmente no segundo tempo, onde faltou perna. Pra gente, no caso, né? Entramos em campo nessa quarta-feira com Rossi, Wesley, Danilo, no lugar do Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Meio campo com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E lá na frente, Gerson pelo lado direito, Bruno Henrique puxando pela esquerda e o Pedro como centroavante. Para essa partida, além do Vinha, a gente não teve à disposição, ficaram no Rio de Janeiro, o Everton Cebolinha, tratando uma lesão no mesmo lugar onde ele operou no ano passado, e o Plata ainda com edema ósseo. O Varela ainda teve alguns problemas, ele sofreu um pisão lá no jogo contra o Cruzeiro, mas foi liberado para viajar pelo departamento médico e, como a gente vai ver aqui, ele até entrou no jogo. O jogo foi, assim, começou bem, né? Apesar do Flamengo estar muito afobado e aquele sentimento de que vai dar ruim já no começo da partida, com cruzamentos vindos na área e a zaga do Flamengo não sabendo se defender direito, o time de Santiago del Estero quase abriu o placar, mas foi o Mengão que saiu vencedor logo de cara, com o Arrascaeta marcando aos 9 minutos, uma jogada pela esquerda de toques rápidos de bola do De La Cruz para o Gerson, e a bola chega no Arrascaeta, e a fase do gringo está espetacular. Aliás, o gringo mais carioca de todos os tempos, o Arrasca, marcou mais um gol, é artilheiro do Campeonato Brasileiro, está deixando seus gols até mesmo na Libertadores, uma temporada que realmente a gente está com o Arrascaeta no modo Prime, né? Com 9 minutos o Mengão estava vencendo o jogo. E a partir daí, o Central Córdoba, ele tomou algumas decisões, né? Deu muito espaço para o Flamengo, saiu se lançando ao ataque e dava contra-ataque para o Flamengo, e daqueles contra-ataques de sair 3 contra 3, por exemplo,
tivemos grandes chances para ampliar o placar e não fomos competentes. O próprio Arrascaeta perdeu uma cara a cara com o goleiro, imperdoável. Um momento do jogo onde você tinha que matar logo a partida, fazer um segundo, fazer um terceiro e deixar os caras se lançarem para o ataque, porque, vamos lembrar aqui, chegamos nessa rodada em terceiro lugar e saímos dela em terceiro. A LDU jogou mais cedo com o Deportivo Táchira, obviamente venceu a equipe venezuelana, que já está eliminada da competição, e com isso a LDU já se garantiu na zona de classificação, chegou a 8 pontos. O Central Córdoba, com a derrota por 1 gol, ainda não estava sendo ultrapassado pelo Flamengo. Precisava ser derrotado por 2 ou mais gols de diferença para que fosse ultrapassado e a gente passasse para a segunda colocação. O fato é que a equipe do Central Córdoba conseguiu respirar um pouco do meio para o final do primeiro tempo e aí faltou perna. O time do Flamengo começou a decair muito, especialmente na marcação. Cada cruzamento dos caras na área era um Deus me livre que lembrou muito o Flamengo dos anos 90, meus amigos. Inacreditável. Pulgar não acertou um passe o jogo inteiro. Estava praticamente distribuindo assistência para os caras. Teve um lance que assim me deixou muito irritado ainda no primeiro tempo. O Pulgar ele cede a bola dentro da área do Flamengo para os caras chutarem e o Rossi teve que fazer mais um caminhão de defesas, senão a gente teria saído sacolado da Argentina. Muita pressão, né, da equipe da casa para empatar o jogo. No intervalo, o Felipe Luiz tirou o Pedro, ficou até uma dúvida se ele estava lesionado ou não, mas saiu o Pedro para a entrada do Juninho já aos 45 do primeiro tempo. Aí a gente teve o Flamengo recuando demais, dando a bola no pé do Central Córdoba, estava desenhado o que ia acontecer. E de fato, uma jogada pela esquerda, que depois passa da direita, que passa para a esquerda, e lá na esquerda não tem ninguém marcando os atacantes. Os dois zagueiros batendo cabeça à torta e direito. E aí no cruzamento derradeiro, na entrada da pequena área, quem é que está marcando o atacante do Central Córdoba? O Ayrton Lucas, que se bobear é menor que eu, meus amigos. Não tem inacreditável o caminhão de falhas que cometeu a zaga do Flamengo, especialmente no segundo tempo. Você pode alegar o cansaço, mas eles estão todos rodando, tá? É por isso mesmo que o Léo Ortiz não foi titular no jogo de hoje, né? O Danilo entrou, mas Danilo e Léo Pereira, os dois somados não davam um zagueiro. Hoje realmente foi uma noite tenebrosa do nosso setor defensivo como um todo, e o Felipe Luiz citou isso na coletiva. Claro que ele não ia dizer a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, não, mas ele disse que o time inteiro coletivamente falhou na zona defensiva e atribuiu a um erro fatal esse empate. Mas é claro, reconheceu o mau momento e disse que sim, o time está precisando de melhores resultados, está precisando de vitórias, chamou de momento de oscilação. E realmente é um momento bem complicado, né? Uma hora muito ruim para a gente oscilar desempenho na temporada. O Flamengo ainda faz mais substituições, né? Depois do gol, o Felipe Luiz ele tira o De La Cruz para a entrada do Luiz Araújo, né? E com isso o Gerson vai lá para a posição do De La Cruz de segundo volante, né? E o De La Cruz para a ponta direita. O Central Córdoba compacta o seu time na defesa. O Flamengo marcando muito mal o jogo inteiro, mas no segundo tempo a gente perder na corrida, eu vou repetir, para o 11º colocado no campeonato argentino, que só está na Libertadores porque ganhou a Copa deles, é inacreditável, né? É um time que perde para a gente no aspecto financeiro, obviamente, perde no aspecto tático, perde no material humano que tem disponível, né, na infraestrutura que tem disponível, em tudo, absolutamente tudo. E conseguimos perder na corrida para os caras. Um time que é praticamente de bairro, desconhecido até o começo do ano. Ainda tivemos mais alterações. Aos 30 do segundo tempo saíram o Léo Pereira e o Wesley para as entradas do Léo Ortiz e também do Varela, né, para tentar salvar o resultado. Não foi possível. Nos acréscimos, aí vem realmente o meu ponto de discordância com o Felipe Luiz, porque é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, tá? Mas você precisando do resultado, precisando da vitória fora de casa, você tem jogadores habilidosos no banco de reservas, você tem o Matheus Gonçalves, você tem o Joshua no banco, e eu tô meio de ovo virado com o Michael, mas tem o Michael. Por que não sacou o Michael para colocar em campo, que é uma escolha que ele tem feito, e na minha opinião errada, nos últimos jogos?
por que o Michael não entrou para botar fogo no jogo no segundo tempo? Mas escolhas do Filipe Luís, 45 do segundo tempo, a última alteração que ele tem à disposição, ele vai lá e tira o Pulgar, um volante, para colocar o Alan, o pior jogador do elenco, primeiro volante também, uma troca simples de volantes aos 45 do segundo tempo, você precisando fazer um gol para vencer o jogo. Realmente eu não entendi essa substituição do Filipe Luís, essa teimosia em manter o esquema que não estava dando certo. Claro, a derrota seria catastrófica, mas chega um momento do jogo que você tem que se arriscar para conseguir o resultado, que você não conseguiu o jogo inteiro, né? Volto a dizer, era para o Mengão ter matado esse resultado nos 15, 20 primeiros minutos do jogo. Bom, o resultado mantém o Flamengo na terceira colocação, né? Esse empate com um sabor muito amargo. Obviamente os argentinos estão comemorando. LDU e Central Córdoba agora tem 8 pontos e o Flamengo tem 5, o Táchira não tem nenhum, já está eliminado. O Flamengo, como você sabe, está 3 pontos atrás dos outros dois. Próxima rodada é a LDU, quinta-feira da semana que vem, aqui no Maracanã. Aliás, os próximos 2 jogos do Mengão serão no Maracanã. Sábado, pelo Campeonato Brasileiro, tem o Bahia e serão jogos de casa cheia, né, com promessa de mais de 50 mil torcedores em ambas as partidas. O Flamengo, obviamente, só depende de si, mas tem que vencer os 2 jogos e vencer bem. Saldo de gols pode ser decisivo para uma classificação para a segunda fase da Libertadores, pela liderança do grupo ou até mesmo para parar na Copa Sul-Americana, que obviamente ninguém quer. O Rubro Negro vai enfrentar a LDU, né, na semana que vem, enquanto o Central Córdoba vai receber o já eliminado Deportivo Táchira, deve enfiar uma sacolada nos venezuelanos. Da nossa parte, a única notícia boa da quarta-feira foi que a LDU, nesse jogo com o Táchira, né, teve expulsão para cada lado, e na LDU foi expulso justamente o Brian Ramírez, um dos principais atacantes da equipe. Então é um desfalque muito importante para eles virem jogar no Rio de Janeiro, e vamos ver se ao nível do mar a LDU não seja aquele bicho-papão que a gente está acostumado a ver em outros carnavais. É isso, meus queridos. Próximo sábado tem o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Eu, se fosse o Filipe Luís na atual condição, pouparia boa parte do time, bota 4, 5 titulares e joga a meninada da base para ver se consegue algum resultado positivo contra o Bahia e vai na força da camisa mesmo. É isso, meus queridos. No domingo, Dia das Mães, tem mais Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, você está no canal que mais cresce no YouTube, é o Covil Rubro Negro. Inscreva-se já, curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que acontece aqui no Covil Rubro Negro. Quer seguir a gente nas redes sociais? Vai lá, estamos no Facebook, no Instagram e no TikTok. É isso aí, meu amigo flamenguista, minha amiga flamenguista, vem com a gente!